E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Os irmãos que estão aqui conosco puderem ficar de pé, abra a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no primeiro capítulo. Nós vamos ler o finalzinho do primeiro capítulo e vamos entrar no segundo capítulo e vamos ler até o verso 10. Já há alguns dias eu tenho meditado nesse texto. O Espírito Santo tem falado muito forte ao meu coração. É um texto muito conhecido. E os hebreus estavam vivendo uma situação muito delicada, muito delicada. Todos acharam, eu creio que sim. Segundo livro da Bíblia, primeiro capítulo, nós vamos começar a ler do verso 12 em diante, para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes nos partos das hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos, antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-se-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou, com betume e peixe. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse:
porque das águas o tenho tirado. Feche seus olhos e ore conosco. Pai celestial, Senhor amado, Pai bendito e santo, amado Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te veneramos. Senhor, já podemos sentir a tua presença tão real aqui no nosso meio. A tua presença é notória neste lugar. Senhor, o teu Espírito Santo, aleluia, nos fizeste aqui nos alegrar, chorar, rogar a ti, Senhor, e rendemos graças a ti, Senhor, por tão grande privilégio que é pregar a tua palavra, por tão grande privilégio que é estar na tua casa esta noite, ministrando ainda que através desta plataforma. Mas temos uma certeza, aleluia, no nosso coração, uma convicção no nosso coração, que nada pode parar a tua igreja, nada pode parar, Senhor, aleluia, aleluia, a tua noiva, porque a tua noiva, ela precisa estar preparada, a tua noiva, ela precisa estar adornada, Senhor, porque sabemos, Senhor, que tudo isso que tem acontecido, aleluia, é o prenúncio, é o princípio das dores, Senhor, e cremos, aleluia, piamente, Senhor, neste casamento que está prestes a acontecer. Senhor, estamos aqui reunidos e, Senhor, como ministro da tua palavra, eu rogo a ti, Senhor, e peço a ti uma bênção especial para cada vida, para cada lar, Senhor, que está acompanhando esta palavra através deste canal, através desta plataforma, que o teu Espírito Santo possa estar trazendo confiança, que o teu Espírito Santo possa estar trazendo fé, que o teu Espírito Santo possa estar trazendo alento, regozijo na alma, trazendo paz. Senhor, toma nas tuas mãos, fala conosco esta noite, torna a nossa mente, o nosso coração cativo a ti, Senhor, e que toda, aleluia, toda arma forjada por Satanás, tudo aquilo, Senhor, que o inimigo tem cochichado aos ouvidos, tem tentado minar a fé, a esperança, aleluia, de cada vida, de cada lar, de cada família, seja neutralizada agora, na autoridade e no poder que há no teu nome, Jesus. Estamos aqui, Senhor, por misericórdia, usa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Você que está com a sua Bíblia em casa, eu gostaria de extrair desse texto que nós lemos aqui 5 preciosas lições sobre a infância de Moisés e que são aplicadas na nossa vida hoje. Meditando nesse texto, irmãos, e você, de vez em quando, é necessário nós relermos algumas passagens bíblicas. Se você for estudar o livro de Êxodo, você vai ver que no livro de Êxodo, nós vemos aqui, irmãos, inúmeros milagres. Se tem um livro na Bíblia em que há o sobrenatural, a atuação do sobrenatural do Senhor, é no livro de Êxodo. Como o próprio nome diz, Êxodo quer dizer saída, né? O livro de Êxodo vai narrar a saída dos hebreus do Egito. Se você concluir a leitura do livro de Gênesis, você vai ver, e o primeiro capítulo lá, porque a leitura ficaria muito extensa, mas se você ler os primeiros versículos do capítulo 1 de Êxodo, você vai ver que chegaram 70 almas juntos com Jacó no Egito. Lá no finalzinho do livro de Gênesis, você vai ver quando Jacó é vendido pelos seus irmãos, se torna governador, Deus usa de forma tremenda ali José, melhor dizendo, e vai levar provisão, providência àquele povo, né? Não só aos egípcios, mas toda a terra. E o que acontece? A Bíblia vai dizer aqui no primeiro capítulo de Êxodo, que aquela geração toda morreu. José e os seus irmãos morreram. E o povo hebreu começou a crescer muito, gerando um temor nos egípcios. Por quê? Porque eles começaram a conjecturar que aquele povo crescendo poderia se aliar a inimigos dos hebreus e conquistar aquela terra. Então havia um temor
nesse faraó. Esse faraó aqui é um faraó diferente do faraó lá de José. E aqui, irmãos, meditando nesse texto, eu fiquei assim, tremendamente impactado, né? Nós vemos o que nós estamos nos deparando aí com essa situação, e por que Deus falou ao meu coração, e eu resolvi aqui ministrar em cima desse texto. Porque muitas das vezes, nós pensamos, de que Deus perdeu o controle da situação. Só que quando nós nos debruçamos sobre o livro de Êxodo, nós vamos ver aqui que Deus, ele age. Se tem algo que o nosso Deus faz, é agir. Nós não servimos a um Deus estático, parado, mas um Deus de ação. Um Deus que age, um Deus que agiu para livrar Moisés da morte. Um Deus que agiu para livrar os hebreus da servidão. Um Deus que agiu para livrar os liderados por Moisés do deserto. Nós vemos isso aqui. E num primeiro momento, me debruçando aqui, irmãos, sobre esse texto, eu queria que você meditasse aqui. O versículo 14 diz assim, ó: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Esse era o contexto em que os hebreus estavam inseridos. Se você for ver lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 34, diz assim, ó, e a Bíblia, ela é harmônica. Essa mesma passagem aqui de Êxodo, você vai conseguir entrelaçar ela com Salmo 136, com Atos capítulo 7, com Hebreus capítulo 11, verso 23, nós vamos falar isso durante a ministração. E o livro de Atos vai dizer assim, ó: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Que o escritor, o livro de Atos, está falando sobre aquele encontro desse mesmo Moisés que aqui ainda é um bebê. O encontro em que Moisés teve com o Senhor lá na sarça, aos 80 anos. Deus chama Moisés e tem esse encontro, esse tete a tete com ele aos 80 anos. Está lá no capítulo 7 de Atos. E nós vamos ver, irmãos, aqui que o Senhor, ele vê. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvi os seus gemidos. Você acha que tudo isso que está acontecendo aí, o Senhor está alheio a isso? Está não. Ele tem visto e tem ouvido. O Senhor tem visto e tem ouvido. Muitas das vezes nós somos tentados a duvidar dessa certeza que nós devemos ter no nosso coração. Mas quando eu olho para a vida desse pequenino Moisés, irmão Josenilson, eu fico maravilhado. Porque se num primeiro momento a Bíblia vai dizer que havia um decreto de morte, porque esse faraó, por temer que esses meninos hebreus, ao crescerem, viessem se alistar ao exército e viessem compor uma grande força militar, ordenou que a morte dos meninos. As meninas poderiam viver, os meninos não. Havia o quê? Um decreto de morte. Havia uma palavra determinada pelo faraó para que os meninos fossem mortos. E aí, num primeiro momento, eu vejo Deus agindo no coração das parteiras. Sifrá e Puá. E aqui a Bíblia vai dizer que por temerem a Deus, pouparam a vida dos meninos. E a Bíblia vai dizer, a minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer também, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se num primeiro momento Deus age no coração dessas parteiras, num segundo momento, Deus começa a agir escondendo esse menino. E aqui eu trago a primeira verdade que eu queria abordar aqui essa noite, irmãos, é que Deus nos esconde.
Você só está assistindo esse culto através dessa plataforma, porque Deus tem escondido a sua vida. Seja através de pessoas, seja através da mão dele. Como é que você está dizendo isso? Vai comigo na Bíblia. Diz assim o capítulo 2, verso 2. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Você acha que foi só Joquebede que escondeu? É fácil esconder uma criança até os 3 meses de idade? Não é não. Se não fosse a mão do Senhor escondendo Moisés, do que adiantaria o esforço de Joquebede e Arão? E o Senhor tem nos escondido. Nós temos tomado notícias, né? Um verdadeiro caos, um verdadeiro desespero. Muitas pessoas estão com receio, com temor, com pânico, vivendo um verdadeiro caos. Mas o Senhor tem escondido a sua vida. O Senhor tem colocado as mãos dele sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e tem cuidado dos seus. Então a primeira verdade é essa: o Senhor esconde. O Senhor nos esconde. Uma segunda verdade, irmãos, que eu gostaria, com base nesse texto, de pregar e de falar, é de que nós estamos falando aqui de um bebê, sim ou não? E a Bíblia diz que Miriam, não fala o nome, né, mas fala que é a irmã de Moisés, e nós sabemos que foi Miriam, pegou e levou essa arca. Em algumas traduções, se você for lá na King James, em algumas outras traduções, nós vamos ver que era um cestinho. Com 3 meses, betumou esse cestinho e colocou esse cestinho com o menino nas margens do Nilo. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo com a sua vida. Quem tem guiado o cestinho da sua vida? Quem tem guiado o cestinho da sua vida? Sabe por quê, irmãos? Imagina uma criança totalmente vulnerável, totalmente indefesa, um simples bebê de apenas 3 meses de idade, ser colocado aqui nas margens do Rio São Francisco. Trazendo para a nossa realidade. Temos aqui jacaré, temos aqui inúmeros predadores. Você pode virar para mim e falar assim: não, mas a Bíblia vai dizer que a irmã dele estava de longe. E de longe ela poderia fazer alguma coisa? Se viesse uma onda e virasse aquele cestinho, o que iria acontecer? E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus guia o nosso cesto, o nosso cestinho, a nossa vida, quando nós não podemos fazer. Sabe aquela situação em que fugiu ao controle? Literalmente fugiu ao controle, porque no verso anterior vai dizer que Joquebede chegou aos 3 meses, não podia mais esconder. Sabe quando a gente chega numa situação em que não há saída? Deus age. Sabe aquela situação em que aos olhos humanos é impossível e que você está totalmente indefeso, totalmente vulnerável, a sua vida está aparentemente ao léu. Deus age. Porque quem controla o vento é Deus. Quem controla a marola do rio é Deus. Quem controla os predadores é Deus. É Ele que controla, irmão Denis. É Ele que controla, irmã Jane. É Ele quem controla, pastor Fábio. É Ele que controla, irmã Ingrid. É Ele, é nesse momento em que você talvez pense que você está indefesa, sozinha, amargurada, angustiada, vulnerável. O Senhor age. O Senhor age. E o cuidado de Deus é tão lindo, pastor Fábio,
que eu vejo o Moisés pequenininho naquele cestinho. Muitas das vezes o problema é tão grande, se apresenta tão grande para nós, e nós nos sentimos tão pequeninos, tão dependentes, tão carecedores, tão vulneráveis. É assim que eu vejo aqui. Os homens mais poderosos do planeta estão batendo cabeça. Mas há um Deus no céu que não perdeu o controle da situação. O Senhor não perdeu o controle da situação. Terceira verdade que eu extraio do texto: Deus cria situações para nos livrar. Você sabia disso? Porque você olha aqui o texto, aí você vê Miriam levando esse cestinho e colocando na beira do rio Nilo. Só que aparentemente parece que tudo se encaixa. Mas não existe coincidência na vida do crente. Não existe coincidência, não existe acaso na vida daquele que serve a Deus, daquele que tem o Senhor como guia, daquele que tem o Senhor como dono da sua vida. Por quê? Porque Miriam coloca o cestinho na beira do Nilo, mas esse cestinho ele podia ir para tomar qualquer direção, sim ou não? Mas foi parar lá onde a filha de Faraó estava. O cestinho foi levado lá para onde a filha de Faraó estava, pastor Fábio. A Bíblia vai dizer que ele estava ali no meio dos juncos, no meio da moita, escondido. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Olha só, versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos. Quem fez ela ver? Quem fez ela ver? Porque Moisés poderia estar ali escondido no cestinho, ela ter se banhado, mas ela não ter visto. Mas quem faz ela ver é o Senhor. Então Deus usa as situações mais improváveis, e justamente quem? A filha de Faraó. E como se não bastasse, a Bíblia vai dizer também, no verso 6, e moveu-se de compaixão. Porque ela poderia ver o menino e não ter sentido nada por ele. Sim ou não? Sabe por quê? Porque ela identifica como um dos hebreus, um dos filhos dos hebreus, e havia o quê? Um decreto de morte. Havia uma ordem para que todos os filhos dos hebreus fossem mortos, meninos fossem mortos. Mas a Bíblia vai dizer que ela não só vê, mas é movido de íntima compaixão. E aí eu vejo a mão de Deus agindo na filha de Faraó. Deus fez a filha de Faraó ver a arca, o cestinho, e mais, ainda fez com que o coração dela se movesse de compaixão. Uma outra verdade que eu extraio desse texto, a quarta verdade, é que Deus vê o nosso choro. Deus vê o nosso choro. Sabe aquela lágrima que você derramou, ou está derramando aí na sua casa? Deus tem visto. Olha o que diz a Bíblia, no versículo 6. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. Moisés, tão pequenininho, tão indefeso, tão vulnerável, estava chorando ali naquele cestinho, e o Senhor estava contemplando. E o Senhor estava olhando Moisés, estava vendo aquele pequenino ali, e já tinha um plano traçado para ele, irmão José Nilson. Já sabia que Moisés seria tremendamente usado como libertador do povo. E aí eu lembro do que o salmista vai dizer lá no Salmo 56, verso 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Essa lágrima que você tem chorado,
não tem sido em vão. Esse choro, esse pranto que você tem pranteado não tem sido em vão. A Bíblia me garante, a Bíblia te garante que o Senhor tem anotado, tem colhido as suas lágrimas, todas elas no odre dele. Quinta e última verdade. Deus não só dá o escape, mas manda provisão. Quinta verdade que eu extraio desse texto, e eu gostaria que você anotasse. Deus não só dá o escape, mas manda a provisão. E das coisas mais improváveis, pastor Fábio, o nosso Deus, ele faz da forma dele, do jeito dele, na hora dele, do jeito que ele quer, e ele não deve satisfação a ninguém. Porque quando a gente olha aqui o texto, parece até algo, um filme ou algo de novela. Não, mas é Bíblia, é palavra do Senhor. Porque você vê que Deus criou toda uma situação aqui para abençoar. Deus cria situações para nos abençoar. Deus cria situações para te abençoar, porque a Bíblia me garante, a Bíblia te garante, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ainda que você não esteja entendendo nada, creia na provisão do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que a irmã está vendo, acompanhando ao longe, e a filha de Faraó não quer criar. Arruma uma hebreia aí para cuidar. Irmãos, e não há, a Bíblia, ela precisa ser lida e estudada, e aqui eu queria abrir um parêntese aqui, no verso 1 do capítulo 2 diz assim, e foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. Isso é extremamente relevante. Quem era a tribo de Levi? A tribo de Levi, e aqui, eu vejo aqui, irmãos, isso é tão relevante que se você for ler lá, Hebreus capítulo 11, que está ali a galeria dos heróis da fé, os pais de Moisés estão citados na galeria dos heróis da fé. Está lá, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Por quê? Porque os pais de Moisés temiam mais a Deus dos céus do que os reis da terra. Que coisa tremenda, irmãos. E aí você vai ver que essa família, que a gente vai ver depois que os levitas estavam envolvidos com a liturgia, com a adoração, com o serviço da casa do Senhor, e era necessário que esse bebê, recebesse as primeiras instruções aonde? Na casa. A importância de você trazer os seus filhos na escola dominical. A importância de você criar os seus filhos na igreja. Por quê? Você vai ver aqui, lá no verso 10, e sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó. Deus prepara tudo, irmão José Nilson. Deus cria uma situação, faz com que a mãe não só amamente o menino, mas ganhe para amamentar o menino, criar nos caminhos. Ele vai receber ensinamentos que vão contribuir para a sua vida espiritual. Os fundamentos da fé judaica, dos hebreus, dos judeus que estavam ali. Ele não poderia ir para o palácio, menino. Moisés não poderia viver aquilo que Deus tinha estabelecido para ele no palácio de Faraó. Quer viver aquilo que Deus tem para a sua vida? Esteja na casa. Quer viver as promessas de Deus para a sua vida? Esteja na casa. Quer viver os sonhos e os desígnios de Deus para a sua vida? Esteja na casa. Se você quiser viver, porque você vai ver lá no livro de Atos, que aqui vai dizer que a filha de Faraó adotou Moisés. Mas lá no livro de Atos, está dizendo que ele se recusou.
ser chamado de filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque ele tinha raiz. Isso é tão lindo, irmãos. Valores incutidos naquela criança, naquele menino. Você pai, você mãe, você é responsável, você é o sacerdote. Você é o sacerdote sobre a sua casa. Você tem uma corresponsabilidade, vou dizer que uma responsabilidade em trazer o seu filho para a casa do Senhor. Amém? Então eu queria sustentar aqui essas 5 verdades. Primeira verdade, já falei, né? Que Deus nos esconde. Nós só estamos vivos, porque o escritor, a Epístola de Tiago vai dizer que a nossa vida é como um vapor. Tiago, capítulo 4, verso 14. Você só está vivo, porque o Senhor tem escondido a sua vida. Então Deus nos esconde, essa é a primeira verdade. Segunda verdade, Deus guia o nosso cestinho. A sua vida, irmãos, tem muita gente que acha que veio ao mundo por um acidente. Talvez você esteja nos assistindo aí através dessa plataforma e você acha que você veio por acidente. Você não veio por acidente. Há um propósito de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na sua casa, na sua família. Há promessas de Deus a se cumprirem na sua vida. Deus cria situações para nos livrar. E tem criado a todo instante. Deus tem nos livrado a todo instante. Você só está nos acompanhando, só está assistindo esse culto, porque o Senhor tem cuidado de nós. Deus vê o nosso choro. E Deus nos dá não só o escape, mas a provisão. Eu queria, nesse exato momento, já estou concluindo, mas eu queria orar. Orar com os nossos irmãos que aqui estão. Eu queria pedir a alguém que esteja aí próximo ao computador. Eu não sei quantas pessoas estão assistindo esse culto. Mas se alguém tiver aí um pedido de oração, eu ia pedir aí o irmão Denis para olhar aí. Coloca aí no chat. Nós vamos orar. Nós temos visto lugares fechados. O mundo, o planeta Terra, em vários lugares do mundo. E aqui no nosso Brasil, cidades inteiras, vivendo o que é chamado, temido, lockdown. Tudo fechado. Mas o céu continua aberto, pastor Fábio. Eu gostaria muito que você, nessa semana que está começando hoje, você guardasse essa palavra na tábua do seu coração. Eu gostaria que você, a partir de hoje, começasse a estudar a Bíblia, a meditar nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer, porque a Bíblia vai dizer que nós não vivemos por vista, mas por fé. E a fé é exatamente isso, irmãos. É quando tudo, aquela situação que se apresenta, eu não sei o que você tem para resolver essa semana, mas uma coisa eu digo, e tenho a certeza, a convicção disso: Deus é contigo. E eu gostaria de orar com você, orar por você, orar pela sua família. Se tem alguém na sua casa que nesse momento está enfermo, está passando por algum momento de dificuldade, aflição, não só a questão do Covid. Nós vamos orar aqui pelo esposo da nossa irmã Alexandra. Vamos orar por alguns irmãos que eventualmente estejam enfermos. Se você tiver algum pedido de oração específico aí, faça. Vamos orar pelo casal Raquel Medrado, pastora Raquel Medrado e
Moisés Medrado estão com Covid. Nós vamos levantar um clamor agora. Mais algum pedido de oração, irmão Denis? Luciana Sarmento, a minha cunhada, está acompanhando lá no Rio de Janeiro, pastor Fábio. Alexandre também está acompanhando, está pedindo oração. Nós vamos nos colocar de pé, irmão José Nilson. Eu queria convidar a irmã Ingrid, logo depois de eu acabar aqui, pastor Fábio, só para ela, louva de novo aquele hino Divino Companheiro. Sabe por que as pessoas têm, nesse momento de aflição, de angústia, têm estado achando que está tão sozinho, acham que Deus está tão distante, que Deus está tão longe, mas o mesmo Deus que está aqui em Petrolina, está lá no Rio de Janeiro. O mesmo Deus que tem operado aqui em Petrolina, tem agido lá no Rio de Janeiro. E nós vamos clamar ao Senhor agora, porque nós cremos no clamor, nós cremos no poder da oração, nós cremos que Deus não mudou, e Deus, Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele é o médico dos médicos. E eu gostaria de orar. Adelfo, ela pediu para não chamar ela, mas eu vou chamá-la. Ela vai fazer essa oração aqui, pastor Fábio. Queria chamar minha esposa para fazer essa oração aqui. Ela vai ser a intercessora. Logo depois a irmã Ingrid vai estar louvando aqui, Divino Companheiro. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Creia no milagre, irmãos. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, que culto tremendo, né? Que presença gloriosa. Desde o primeiro momento que adentramos por essas portas, o Senhor já nos acolhia e já nos recebia, com um abraço caloroso, preenchendo as lacunas da nossa alma. E eu sei que existem muitas vidas hoje assistindo essa live, assistindo este culto, e eu sei que foi o Senhor que marcou o encontro, porque o Senhor que marcou o encontro com a filha de Faraó lá naquele lugar, com Moisés, e ali houve o escape. E eu não creio em coincidência, eu creio que o Senhor cria situações para visitar a sua casa nesta hora, para visitar a tua família nesta hora, para visitar os teus entes queridos que estão enfermos. Por isso, independente daquilo que você crê, independente da sua religião nesta hora, feche os teus olhos nesse momento e busque ao Senhor, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos mais uma vez na tua presença nesta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já tem falado ao nosso coração, que o Senhor nos esconde, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos traz um mantimento, que o Senhor nos traz aleluia, Jesus, que o Senhor nos traz, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos. Pai, da tua palavra também diz, Senhor, que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. E nessa noite, Deus, nós colocamos diante da tua presença, Senhor, todas as vidas, Senhor, que estão, aleluia, ouvindo, Senhor, agora, ouvindo este clamor, Deus. Deus, a tua serva nada pode fazer, mas eu creio num Deus, Pai, que inunda as casas nessa hora com amor, com a tua doce presença, Senhor. Deus, quebrando, Senhor, todo espírito do medo, toda angústia, toda tristeza, Senhor, olha, Jesus, toda solidão, Senhor, em nome de Jesus. Tu és um Deus amoroso, amigo, companheiro. Tu és real, Senhor. Tu és real na minha vida, Deus. E eu te peço, Pai, visita essas vidas nesta noite. Vai visitando, Senhor. Vai, Deus, trazendo saúde,
trazendo a alegria que excede todo entendimento. Porque, Senhor, aleluia, Pai, só o Senhor nos traz essa paz, essa confiança de que a nossa casa, a nossa família é tua. Eu te peço assim, ó Deus, assim como o Senhor passou o teu sangue, assim como o Senhor derramou o teu sangue naquela cruz, eu te peço nessa noite, Pai, unja as portas das casas dessa noite. Unja, Senhor, as famílias dessa noite. Senhor, visita o Brasil. Jesus, visita, Senhor, o Brasil. Visita, Senhor, Petrolina, Senhor. Visita Rio de Janeiro. Visita Santa Maria Madalena, Senhor, que é no Rio de Janeiro também. Visita São Paulo, Senhor. Visita Minas Gerais, Deus. Visita, Senhor. Joga por terra todo principado, toda potestade de enfermidade. Deus, Tu és o Deus que dá a última palavra, porque ao Senhor foi dado a ordem, Senhor, a chave da vida e da morte. E por isso eu entrego aos Teus cuidados, Senhor, todos aqueles que estão desenganados nos hospitais. Deus, houve uma pessoa, Deus, pedindo oração por alguém, Senhor, no grupo do Sol Nascente Orla, por alguém, Deus, que está no hospital sem notícia. E eu te peço assim, ó Espírito Santo, eu não posso fazer nada, mas envia o teu anjo da cura lá naquelas pessoas, Senhor. Envia o anjo da cura no HGU agora. Inunda o HGU agora com a tua presença e muda sentenças, Senhor. Repreende o espírito da morte, traz vida, sopra vida sobre essas pessoas, Senhor. Faz o teu milagre acontecer, porque eu creio, Senhor, que o Senhor é um Deus do impossível e que não existe nada que o Senhor não possa fazer. Operando o Senhor, quem impedirá? E eu te agradeço, Deus, pelas famílias, pelas vidas. Traga a união, Senhor, traga o socorro. E que a tua paz, que excede todo entendimento, seja sobre a vida de cada um nesta noite, Senhor. É o que eu te suplico, Pai. É o que o teu povo precisa, Senhor. Deus, nós não precisamos de ouro e nem de prata, Senhor. O ouro e a prata não preenchem as lagunas da nossa vida, mas a tua presença, ó Senhor, a tua presença, ó, a tua presença nos traz alegria, a tua presença nos faz saltar, Deus, muralhas, a tua presença nos fortalece, a tua presença nos sustenta, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez nessa noite, por todas as curas que o Senhor deu, Deus, pela tua visitação no HGU, saberemos, Senhor, dos milagres que lá aconteceram, porque eu sei que o Senhor marcou encontros nessa noite, e que tudo é para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Fica, papai, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar. Pode deixar um pouquinho aí, Dani. Pode deixar aí um pouquinho, fundo musical. Baixinho, isso. Irmãos, quando o nosso evangelista Bruno pregava, eu meditava um pouco nas suas palavras. E ficava a meditar, sabe, evangelista, em ver quando a mãe de Moisés colocava ele no rio. Eu creio que a intenção dela não era que a filha de Faraó pegasse o menino. Quem é mãe vai saber o que eu vou falar aqui. O pai é um pouco mais, né? Mas agora a mãe, né, com o filho. Não é verdade? Irmãos,
enquanto Moisés estava nos braços da mãe, a mãe estava com todo o cuidado do mundo. Receba aí a profundidade da revelação que eu vou entregar agora, que Deus falou com o meu coração. Quando ela coloca o menino no rio Nilo, eu creio, não está na Bíblia não, mas eu creio que ela por ser temente ao Senhor, disse: Senhor, está em tuas mãos. Aí quando ela entrega ao Senhor devolve, que nele falou, acabou de falar aqui. Ao Senhor devolve agora diferente, com sustento para mantimento. Aí agora não é só isso não. Aí não somente isso, como também agora o Senhor vai proteger para não deixar morrer. Quando sempre nós entregamos a Deus aquilo que é nosso, Ele nos dá de volta de forma diferenciada. É isso que Deus está falando com cada um de nós essa noite. Entrega a mim de todo o teu coração. Entrega a mim aquilo que é teu, que tu pensa que é teu, que tu vai ver o que eu vou fazer. Ana queria um filho, mas quando ela disse: Senhor, eu te entrego agora esse filho em tuas mãos. Aí Deus: agora pronto. Trato fechado. Então nesta noite, eu não sei se essa palavra é até para o povo que está aqui, mas talvez é para você nesta noite, que Deus te entregou algo, e você está até preocupado como será de hoje em diante, como será daqui para frente. Deus falou com você aqui: entrega a mim, confia em mim, porque o menino não vai morrer. A empresa não vai quebrar. Vou logo direto aqui no negócio. O negócio não vai fechar. Entrega a mim. O negócio é você entregar a mão certa, não é entregar na mão de banco, entregar na mão de agiota. Jesus é forte demais, mas entrega a mim. Assim diz o Senhor para você que está me assistindo nesta noite. Vou eu mandar um mantimento e vou eu dar um livramento para não quebrar. Ai, Jesus, isso é muita autoridade. Meu Deus, que coisa é essa? Meu Deus, não vai morrer, o menino vai se criar e vai ser um grande homem diante desta nação. Meu Pai do céu. Meus irmãos, estamos chegando ao término do trabalho, e muito me alegrei nesta noite com o que Deus falou, meu coração aqui. Que Deus possa continuar a usar cada um de vós nesta sensibilidade. A nossa irmã Ingrid vai louvar. Logo após ela louvar, estarei orando, finalizando o trabalho. Mas se você nesta noite decidir confessar Jesus como Salvador, você possa colocar no chat: eu quero receber Jesus na minha vida. Só isso. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Hoje é o dia a qual o Senhor preparou para você.